Fazem 2 anos que eu e minha família, marido e filho, nos mudamos para a casa dos meus pais, para que eu possa cuidar deles. Meu pai Sim. tem Alzheimer e também câncer de próstata. Minha mãe tem câncer de mama e metástase no pulmão. Hum. Como faço para não me misturar com o sofrimento deles? Ou seja, como eu lido com a dor deles sem tomá-la para mim? O dia que você fizer isso, você não está conseguindo cuidar deles. A gente tem que sentir a dor dos outros. Eu não posso ser indiferente. Assim, se o dia que o doutrina espírita nos tornar pessoas frias, que não percebem o sofrimento do outro, ela não está servindo ao que ela veio. Nós temos que ter, evidentemente, contato com a dor dos outros, sentir. Sentir a dor, sentir tristeza, sentir alegrias, isso faz parte da existência. Então eu não posso ser um robô. Não, minha mãe sofre, não sinto nada. Não, a gente sente. Só que tem um detalhe em tudo isso. Nós temos um aspecto de consolação. A gente chora, a gente sente, dói, a gente fica triste, mas eu tenho um instrumento de consolação. Isso não é o fim de tudo. Minha mãe está com metástase, que significa dizer que a doença se alastrou por outros órgãos e, em consequência disso, haverá um tratamento muito menos efetivo a partir do momento em que se percebe isso, e os prognósticos não são os melhores. Então, a gente já vai começando a perceber que ela tende a ter uma piora do quadro, né? Metástase é metástase. E aí a gente vai fazendo o quê? Se entristece com o que vai acontecer, porque vai perder a companhia dela e tal, mas eu sei que a vida continua. Então, eu me entristeço, mas eu me consolo na minha dor com aquilo que eu sei que a doutrina espírita me ensina. Então, veja como a gente consegue fazer movimentos de melhora. Eu me entristeço. Eu perdi o grande amor da minha vida. Aí eu me entristeço. Eu sou humano, mas depois eu crio força e me reconstruo. O que a gente tem que fazer, o que a doutrina espírita nos dá, é uma característica chamada resiliência. O que é a resiliência? A resiliência é o dom da gente se reconstruir depois de um golpe. Esse objeto aqui representa muito bem o que é resiliência. Ele tem uma forma específica, mas quando existe uma força externa que nos oprime, que nos amassa, que nos moe, que nos aperta, a gente fica bem pequenininho, porque a força que a vida faz, a vida nos traz sofrimento, a gente, meu Deus, eu não vou suportar, fica bem pequenininho. Mas o conhecimento espiritual que eu tenho me dá força de dentro para fora. Uma pessoa que não tem o conhecimento espírita, ela fica pequenininha assim e ela não consegue se recompor, porque a pressão externa não encontra resistência e a criatura fica desse jeito. Mas quando eu tenho força interior que vem da fé, da compreensão da vida imortal, na medida em que essa dor vai passando o período agudo, porque isso é esperado, a dor tem um período e depois ela reduz, quando a dor vai passando, a gente vai naturalmente retornando à nossa condição anterior. Isso chama-se resiliência. E a força que reconstrói esse objeto não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. Então, você hoje está com os dois, está com pai e mãe numa condição de sofrimento bastante difícil. Mas se você se imbuir da compreensão da imortalidade da alma, você vai olhar para o seu pai, olhar para a sua mãe e saber que aquilo não é o fim, que a gente vai conseguir naturalmente ultrapassar o período de sofrimento, porque nosso pai e nossa mãe não é o corpo que eu estou vendo. Então, aqueles que me circundam, que fazem parte da minha vida, os meus amores, aqueles que dividem comigo a existência, ainda que eles sejam colhidos pelo braço da morte, e a gente fica triste por conta disso, porque é compreensível,
Dói perder uma pessoa, ainda que a gente tenha a compreensão imortal, a gente sente o golpe, mas a gente se refaz e devagarinho vai voltando. Então, como faz para fazer isso? Eu diria, não deixe de sentir a dor de seu pai e sua mãe. Não deixe de sentir. Eles sofrem, sofra junto. Chore, chorar, chore. Mas chore confortada pela certeza de que eles não vão desaparecer. A imortalidade da alma é o grande atributo dos espíritos e o destino para todos nós que temos um encontro marcado com a felicidade.